Olá pessoal, bom dia! Hoje eu quis vir aqui fazer uma live com vocês, falando sobre as finanças, né? E quero começar a falar rapidamente quem eu sou. Meu nome é Jana Arizio, eu trabalho no mercado financeiro há mais de 15 anos, trabalhei já em grandes instituições financeiras, já fui gestora também. Já trabalhei com a parte de remessas internacionais e hoje eu trabalho com o planejamento das finanças, tanto pessoal como familiar, e também eu faço a parte de proteção de renda e projeção de aposentadoria, que são dois itens que fazem parte aí do planejamento financeiro, ok? E eu vim aqui falar com vocês, né, um pouquinho hoje sobre a nossa vida, né? Eu escrevi aqui algumas perguntas, tudo bem, Suzy? Fiz algumas perguntas aqui, né, que pra gente se fazer, né? Por que você trabalha? Você já parou pra pensar sobre isso? Por que você escolheu essa profissão? Simplesmente porque dá dinheiro? Ou você tem um objetivo por trás disso? Qual que é a tua motivação hoje para você exercer a tua profissão? Qual que é o objetivo que você tem, né? Qual que é o propósito, qual que é o motivador que você tem para você acordar todos os dias e lá, se você trabalha em uma empresa, levantar e ir trabalhar, né? Tu vai dizer, Jana, mas o que tem isso a ver com dinheiro? Tem tudo a ver com dinheiro. Porque a gente tem que, tudo que a gente faz tem que ser, se não tiver uma motivação, que é um motivo para a ação, o que vai acontecer, né? A gente vai fazer sem paciência, a gente vai ser um peso pra gente. Ao invés de ser uma bênção, ao invés de... a gente tem que ver valor no nosso trabalho, no que a gente faz. E daí, o dinheiro, ele acaba sendo uma consequência, certo? Com isso, tá? Com o teu trabalho. Então, em primeiro lugar, né? Por que você trabalha? Por que você escolheu essa profissão? Quanto você quer ganhar por mês? Por que você quer ganhar isso por mês? Uma das coisas que eu falo geralmente nas minhas palestras, né, é que ter sabedoria com as finanças não tem nada a ver com quanto que você ganha, mas como que você gera esse recurso. Então, eu já tive contato com pessoas que ganhavam 40 mil por mês e eram endividadas. Eu já tive contato com mulheres, né, famílias que ganham 2, 3 mil reais por mês e conquistaram a sua casa, conquistaram, né, tem um carro próprio. Então, por que tem essa diferença, né? Poxa, tem gente que fala assim, eu só vou, a minha vida só vai pra frente, né, só vai mudar se eu ganhar 10 mil reais por mês. Mas por quê? Qual que é o objetivo que você tem? Qual que é o motivo para essa ação, né, de você ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil por mês? Né? Então, essa live que eu abri aqui é até para você pegar um caderno, se você puder aí depois até voltar aí a live, e você fazer essas perguntas para você. Porque a gente fala muito hoje em dia de propósito, né? E o dinheiro, ele é uma recompensa pelo propósito bem exercido. Não existe profissão mal remunerada, tudo bem, Noeli? Não existe profissão mal remunerada. Existe aquela profissão que você não tá, às vezes, com a motivação certa, ou que ainda você não teve a estratégia certa para você atingir o público que você quer atingir, né? E você gerar a transformação do público que você quer atingir. Então, às vezes a gente pensa nisso, né? A gente coloca tanto o dinheiro, uma quantia em dinheiro,
Tudo bem, mãe? Também te amo. Então, a gente coloca a quantia do dinheiro mais importante na nossa vida do que por que eu quero ganhar isso, né? Então, eu te convido para você fazer esse exercício, né, de escrever. E o que eu tô falando para vocês aqui é porque eu já fiz, né? Então, quando eu comecei a descobrir, né, há 5 anos atrás, quando eu coloquei no papel, né, que eu queria trabalhar com isso, trabalhar com organização financeira, ajudar as pessoas a planejarem, ensinar sobre finanças para as pessoas, eu escrevi isso há 5 anos atrás, né? Eu coloquei qual que era o meu motivador para isso, porque eu queria trabalhar com isso. E daí, a remuneração que eu tenho, ela é um gerador, é uma consequência do trabalho que eu exerço, certo? Então, outra pergunta que eu escrevi pra gente se fazer aqui, né? Eu fiz isso, eu botei no papel, eu quero ganhar quanto por mês? Por que eu quero ganhar esse valor? Se eu ganhar, sei lá, um exemplo, tá? 10 mil. O que você vai fazer com esses 10 mil? Qual que é o objetivo de você ganhar 10 mil reais? O que você quer com isso? Escreve. Olha, eu quero ganhar... Quando eu ganhar 10 mil reais por mês, eu vou fazer isso com esses 10 mil, eu vou dividir o meu dinheiro assim. Certo? A gente precisa fazer planos, né? O livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, né? Na prática, ele fala pra gente fazer planos, né? Ele fala também que a última resposta, ela vem do Senhor, né? Então, às vezes pode ser que Deus deu uma remexida aí nos teus planos, pode modificar os teus planos. Mas a Bíblia, né, o livro de Provérbios, ele nos fala, faça planos, tá? E daí eu vim falar outra coisa para vocês também, né? Outro assunto aqui que me veio assim para eu comentar aqui na live, quando eu tava fazendo a estrutura da live, né? Você tá feliz com a tua vida, com o teu trabalho, com o dinheiro que tu recebe? Porque a gente precisa colocar isso no papel. Colocar isso no papel traz uma clareza muito grande. Meu Deus, quanto tempo, Marcelo! Então a gente precisa ter clareza, né? Isso, porque todo trabalho, se a gente gosta do nosso trabalho, se a gente ama o que a gente faz, as dificuldades virão, né? É natural. Quando até lá no livro da Bíblia mostra que quando eles saíram, né, para fazer o trabalho, tinha o povo inimigo ia lá, entulhava os poços deles, né? Então a gente sabe que vai ter dificuldades, vai ter problemas na nossa vida, no percurso, né? Porém, o que acontece? Quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente vê valor no nosso trabalho, quando a gente sabe a transformação que o nosso trabalho gera, o salário, ele vai ser uma consequência disso, ok? E daí isso acaba sendo também um motivador, porque se você trabalha simplesmente pelo objetivo do ganho financeiro, eu quero, cara, que profissão que vai me dar, que vai me gerar tanto de receita por mês? Muito provável que você não vai ter essa paz, você não vai ter essa motivação correta aí para estar colocando, para estar acordando, enfim, e estar bem, né, para estar desempenhando o teu trabalho. Então, primeiro, recapitulando as perguntas, né? Você ama o que você faz? Por que você faz esse trabalho? Por que você escolheu essa profissão? E o salário que você gostaria de receber? E o porquê que você gostaria de receber esse salário? Porque quando a gente tem isso bem claro pra gente, o
que acontece? Você acaba daí também tendo uma vida mais leve. E você acaba também não se deixando, tá? Não se iludindo e não se permitindo viver com o que o mundo dita para você, né? Então, o que acontece, né? O mundo, ele vai exigir o que de nós? Status, né? Então, você tem a mulher, né? Ela tem que ter a bolsa tal, ela tem que ter o cabelo, né, na cor tal, ela tem que ter, né, tá com a roupa da moda, né, igual a da novela usa, ela tem que estar usando, enfim, né, a Noeli tá aqui, né, na live, ela é consultora, ela sabe o que eu tô dizendo, ela tem que ter o nariz no tamanho certo, que todo mundo tem, ela tem que ter uma boca do tamanho que todo mundo tem, e isso tudo custa dinheiro, ok? Então, o mundo, ele vai querer o quê? Ditar regras para nós. E quando a gente se permite, a gente viver, a gente permite que o mundo dite as nossas regras, as nossas vidas, elas vão se tornar caras. Ok? Não sei se você está conseguindo acompanhar aí o meu raciocínio. A nossa vida acaba sendo cara e sem sentido para mim e para você. E a vida, ela tem que ter um sentido, ela tem que ter uma motivação. Por isso que eu comecei a falar do nosso trabalho, a nossa profissão, porque isso não deixa de ser uma motivação, né? Então, a gente... E aí, o mundo, ele começa... Tanto que não sei se vocês assistiram no Netflix. Se vocês não assistiram, eu dou a dica para vocês assistirem, tá? Até aqui nos meus status, eu coloquei aqui que tem um filminho lá, uma série que fala Eu e Minha Vida Rica, né? O que é uma vida rica para você? Você já escreveu? Botou no papel sobre isso? O que é uma vida rica para você? Porque é diferente do que para mim. Tem gente que a vida rica é conhecer o mundo. Tem gente que tem pavor de avião e que se tem uma coisa que ela não quer é conhecer o mundo, porque vai ter que entrar em avião e tal, e ela não quer. Então, isso mostra que a vida rica, para mim e para você, ela é diferente. Então, a gente tem que escrever isso, a gente tem que botar num papel isso. Então, quando a gente... E aí, quando a gente tem isso claro, quando você tem claro para você o que é uma vida rica para você, você acaba começando a fechar as vozes do mundo, o que o mundo dita a teu respeito, né? Então, se tem uma vida rica para você, vou dar um exemplo aqui, tá? Uma vida rica para você é você fazer uma viagem em família, de repente, aquela parcela para você aumentar a tua boca ou fazer um procedimento estético ou sei lá, qualquer outra coisa, acaba sendo desnecessária, porque o que tu quer mesmo não é te olhar no espelho e ver uma boca maior, é você, não nada contra tratamentos estéticos, né? Mas pra ti o que faz sentido mesmo é você viajar com a tua família, é você conhecer um país diferente. Então, a gente tem que começar a parar pra pensar e fechar as vozes. Ou então o que faz mais sentido? Eu ter a bolsa da marca X, ou eu, sei lá, ter um momento, eu ir ter uma experiência nova naquelas, né, ou sozinha, enfim, realizar aquele desejo, aquele sonho que eu tenho. Então daí você começa a fechar as vozes que queiram ditar uma regra sobre a minha e a tua vida. E daí a vida vai começar a ficar mais leve, vai começar a ter mais sentido, né? Então, assistam essa série, né? O que é uma vida rica pra mim? E aí, se você é casado, casada, eu já te sugiro você abrir mão da sua vida,
para se unir a uma outra pessoa. Então, você tem que sim conhecer os planos que ela tem. Você tem que sim, vocês dois têm que construir. Vocês não aceitaram dividir a casa? Vocês não aceitaram dividir essa vida juntos? Então, os planos que você tem também tem que estar atrelado a isso, né? Se for parar para analisar, se um ganha 5 mil, o outro ganha mais 5, já é um salário de 10, né? Quantas coisas vocês conseguem fazer com um salário de 10 mil? Ou se um ganha 7 e o outro ganha 10, você já tem 17 mil reais na família de renda. Então, vocês vão conseguir construir juntos muito mais coisas do que um sozinho, do que um sabe, tentando programar sozinho a vida. Então, e se você é sozinho, né, que você comece a pensar, né? O planejamento financeiro, quando a gente fala sobre isso, tem muito mais a ver com os sonhos que tu queres realizar, né? As ferramentas, a gente tem que entender que as ferramentas financeiras, elas estão aí, né, presentes para o quê? Para facilitar a nossa vida, para ser literalmente uma ferramenta financeira, né? Então, e também a parte de, quanto que tu tem que ter guardado e tal, isso também tem que ter a ver com o quê? Com a tua realidade. Não dá para editar uma regra. A gente tem ali, né, quando a gente faz, né, um curso, enfim, a gente tem ali um balizador ali, né? Então, poxa, se tu é CLT, então pelo menos, sei lá, uns 3 meses. Se você é corretor de imóveis, de repente você tem que ter uma reserva maior, porque não é sempre que você consegue vender um apartamento, por exemplo, né? Se você é um profissional autônomo, a gente tem que ter uma reserva também maior, porque não é sempre que você vai conseguir ter aquela renda mensal, né? Mas não tem a ver com uma reserva, tem a ver também com a forma com que você vai guardar o teu dinheiro, com a forma que você vai investir o teu dinheiro, né? Então, o mundo fala que, precisa botar teu dinheiro aqui e ali, porque ele vai multiplicar, triplicar, quadruplicar de uma forma mais rápida. Sim, até vai. Só que você vai estar exposto a um risco maior, né? Será que hoje a tua condição, a condição da tua família, né, comporta a tu ter um risco maior para ganhar mais? Né? Então, assim, tem pessoas, eu já vi médicos, por exemplo, que entraram, né, nada contra também, né, por favor, mas eu quero que vocês reflitam sobre isso, né? Então, médicos que entrou no mercado de renda variável e que, cara, o mercado de renda variável é um mercado que você tem que estar olhando todo o tempo, fazendo negociação e tal. Então, assim, não vai ter investimento, gente, nenhum, tá? Que vai te dar um lucro maior do que o teu trabalho. Por isso que eu comecei a falar do teu trabalho, né? Por isso eu comecei a falar que ele tem que ser teu motivador. Por isso eu comecei a live falando sobre isso. Então, os investimentos, eles vão guardar o teu dinheiro, vão proteger para que ele não se perca no tempo por causa da inflação. Eu vou trazer outros assuntos, outros dias aqui sobre isso, né? Então, são assuntos que a gente tem que ter conhecimento, né? Então, os investimentos, eles vão proteger isso. Então, que neles, todo mundo fala, né? Por que a poupança, ela não é considerada o melhor lugar para botar dinheiro, né? Porque muitas vezes ela não acompanha a inflação, né? A mudança, a atualização, né? Daquela cédula, daquele valor. Porém, é melhor tu ter dinheiro na poupança do que tu não ter dinheiro guardado. É melhor tu ter dinheiro na poupança do que tu ter dinheiro guardado debaixo do colchão, que não tá tendo atualização nenhuma, né? Então, assim, por isso que eu digo assim, não existe uma regra, sabe? E o planejamento financeiro, né, que é o meu trabalho, que é o que eu faço também, ele é voltado para isso. Ele é voltado para você realizar os teus sonhos, né? Qual que é o teu sonho? Qual que é o teu projeto? O que você... Né, volta ali a pergunta que eu fiz, né? Qual que é a tua vida rica? O que faz sentido para você? O que você quer conquistar na tua vida? E isso tem que fazer sentido para ti.
não as demais coisas. É porque as demais coisas, elas têm um custo de manutenção alto. É aí que muita gente se perde. Porque, por exemplo, eu tenho que ter o carro tal. Só que o carro mais caro, automaticamente ele vai ter um custo mais caro de manutenção. Automaticamente um carro mais caro, ele vai ter um seguro maior. Automaticamente um carro mais caro, não que não possa ter, tá, gente? Por favor, não tô falando que não pode. O que eu quero dizer, eu quero trazer a clareza do raciocínio aí pra vocês. Um carro mais caro, ele vai ter um IPVA mais caro. Um carro mais caro, de repente, ele não vai ter tanta, ele vai fazer, como é que eu vou falar, o combustível, né? Ele não vai fazer tantos km do que um carro mais simples, de repente. Então, não significa que você não possa ter um carro mais caro, não é isso. Mas hoje a tua renda, ela comporta ter esse carro mais caro. A tua renda comporta hoje esse custo a mais de manutenção que vai vir sobre esse carro. É aí que a gente muitas vezes se perde, é no imprevisto, né? Então a gente, o carro tá tudo certo, a gente bota ali dentro né, tá, o seguro vai ser isso, tá, dá pra pagar, beleza. Né? Mas se tu não fizer as revisões e tudo mais, daqui a pouco o imprevisto pode chegar. E se você não tem um dinheiro guardado, investido, que tem esse objetivo aí de te entregar um valor, né, para você resolver um problema, você vai ter que pegar um empréstimo, esse dinheiro vai ficar mais caro. Né? Então, é aí que começa a desenrolar uma vida mais cara. Porque daí você já não tinha aquele valor e daí você teve que pegar um empréstimo e aquele empréstimo ele vai ser um juros mais alto. E daí começa o quê? Começa a trazer um desconforto em relação ao teu orçamento, né? Então, é sobre isso, sabe? É isso que eu gostaria de conversar aqui com vocês, né? Para vocês refletirem, né? O que é essa vida rica para vocês? O que faz sentido para vocês? E realmente não permitir que o mundo venha ditar regras, né? Você não precisa nada, você não precisa ter a bolsa X, você não precisa ter o carro X, você não precisa ter a casa X, né? Se você pode ter, que bom, que legal, show de bola, né? Mas saiba que uma casa maior, por exemplo, vai exigir o quê? Uma manutenção maior. E você tem um valor, né, no teu orçamento para essa manutenção, né? Então a gente acaba às vezes não pensando muito nessa manutenção, né, nessa revisão que a gente vai ter que ter de tudo que a gente tem. A nossa vida não é assim, a gente não tem que fazer revisão, né? Uma vez por ano, pelo menos, a gente vai lá, faz o check-upzinho, vê se tá tudo certo, né? Então, por quê? Porque a gente tem que estar sempre revisando, existe uma manutenção, até para o nosso físico, para o nosso corpo, a gente tem que ter manutenção. E se a gente não cuida, o que vai acontecer? Vai acontecer os pequenos reparos, né? Que a vida às vezes chega, né? O diagnóstico chega para nós, uma doença, então a gente tem que analisar. Sim, tudo é análise e planejamento. Então a gente tem que se a gente for dar um passo, a gente tem que dar um passo consciente. E eu vejo que muitas pessoas acabam realmente, assim, sabe, gastando muito por isso, sabe? Porque, eu preciso ter isso para ter um status, né? Gente, status não leva ninguém a lugar nenhum, né? E como eu falei, não tem problema você ter uma casa linda, não tem problema você ter um carro maravilhoso, não tem problema nenhum você comprar uma joia legal para você, não tem problema nenhum com isso. Mas qual que é o teu motivador, sabe? O que tá te motivando a fazer isso? Porque a vida passa, gente. A vida passa, assim, tão rápido. Eu já tô aqui praticamente há 8 anos em Blumenau. Olha só como passou rápido. Parece que foi ontem que eu cheguei aqui. Então, pra gente ter uma vida, né, que a gente olhe pra trás e diga, poxa, não,
que legal a minha trajetória até aqui, né? Que legal tudo que eu conquistei, que bacana as memórias que eu tive, né? Porque as memórias que nós teremos, né, vão construir, né, vai construir a Jana de amanhã. Então, o que os meus olhos veem, o que os meus ouvidos escutam, o que os meus olhos leem, né, o que eu coloco para dentro de mim, ela vai formar quem a Jana vai ser nos próximos anos. Quem que a Jana vai ser daqui a 1 ano? Quem a Jana vai ser daqui a 5 anos? Quem que a Jana vai ser daqui a 10 anos, 20 anos? Então, a gente acaba vivendo a vida, né, no hoje. E claro, a gente tem que pensar no hoje, né? Até porque se a gente ficar pensando no passado, a gente, muito provável, vai ficar o quê? Se a gente começa a pensar muito no passado, a gente vai ficar fazendo o quê? Preso no passado. Quando a gente tem a nossa mente presa no passado, o que a gente tem muitas vezes? Depressão, né? Quando a nossa mente está muito acelerada, quando a gente só está pensando no futuro, a gente não vive o presente, né? Então a gente acaba tendo muitas vezes um diagnóstico de ansiedade. Então, o nosso corpo mesmo, né? Ele pede pra gente viver o hoje. Ele exige que a gente esteja presente no hoje, né? É o jeito mais saudável nós vivermos o hoje. Só que, pra gente viver o hoje, a gente tem que... as nossas atitudes, né, tem que ser motivadoras pelo quê? Por quem eu tô construindo que eu quero ser. Quem tem filhos, né? O que eu tô construindo para minha filha? Como é que eu vou construir? Hoje eu postei aqui, quem não viu, depois olha lá nos stories, né, do Gustavo Cerbasi falando sobre a família, né? O tempo passa, então, quem tem filhos, o que você está construindo para seu filho, para sua filha? Que memórias você está construindo para ele? Né? Que ele está mostrando para ele que é gostoso estar em família, né? Ou que é inferno estar na família. Então, tudo isso a gente tem que programar o hoje, sim, mas pensando sempre no nosso futuro, né? Sabendo que as nossas atitudes hoje são investimentos. As pessoas, agora fazendo uma ligação com o investimento, né? As pessoas acham que investimento é só o dinheiro que tu bota no banco, mas não é, gente. Investimento é tudo que a gente faz hoje. Tudo que se você faz um curso, né, e você aprendendo algo que vai modificar a tua vida, isso foi um bom investimento que você fez. Você vai colher frutos lá na frente, né? Então, e por isso a gente tem que e voltando ali atrás, né, agora fazendo uma conexão com tudo que eu falei. Se você tem uma motivação certa, você vai fazer estudos certos, você vai investir o teu dinheiro certo, e daí isso vai ser o quê? Um bom investimento que vai te gerar frutos. Se você for de forma mais racional, né? Então, se a gente olhar nas finanças, né? Toda vez que... Quantas pessoas caem em golpes financeiros? Gente, não é gente pobre, não é gente sem instrução que cai em golpes financeiros. São pessoas que têm entendimento, mas o quê? Eles pensam que tem essa ganância, né? De, meu Deus, eu preciso multiplicar, triplicar, né? A mesma coisa assim, a gente, eu vou fazer um curso, porque eu preciso fazer um curso, tá? Por que tu vai fazer esse curso? Porque se isso vai ser um curso que só vai comprar, mas tu não tem tempo de assistir esse curso, vai ser um bom investimento? Não, você vai botar dinheiro fora, né? Verdade, Thaís, a Thaís tá falando aqui, né? Investir em saúde é um grande investimento para a longevidade, grande economia para o futuro. Também, verdade, obrigada, Thaís, por lembrar sobre isso. Se você come bem, se você se alimenta com coisas saudáveis, o teu corpo vai funcionar melhor. Se a gente bota uma gasolina adulterada no carro, ele não começa lá, dá problema no motor? Então, com a gente também é assim, né? Então, a gente tem que sim, tudo que a gente faz hoje vai refletir na nossa construção da manhã, né? E em relação às finanças também é assim, né? Então, não deixe que as pessoas ditem regras para vocês, né? Tu tem que botar teu dinheiro ali, tu tem que não sei o que. Não, tipo, para pra pensar.
conversa, né? Para quem é casado, conversa com o seu cônjuge, ou quem é solteiro, né? Qual que é o objetivo, né, de botar esse dinheiro aqui? Tem a ver com o planejamento que eu tenho a meu respeito? Vou dar um exemplo. Quanto mais o dinheiro fica trancado no banco, fica disponível para o banco utilizar, mais ele vai render. Então, por exemplo, um CDB, né, que você não mexe nele por um ano, ele vai te dar um rendimento maior do que aquele que tu tem liquidez diária, porque o banco sabe que ele vai poder trabalhar com o teu dinheiro, multiplicar o teu dinheiro por um ano e só depois disso ele vai te devolver, né? Então, verdade, eu vou falar sobre isso também. Então, verdade, Thaís, meu Deus, tem idosos gastando mais de R$ 1.500 em remédios. Meu, é muito verdade, é triste isso. Então, o que acontece? A gente precisa ter entendimento, tá? Mas o que eu quero, de acordo com o meu trabalho, de acordo com a minha vida, de acordo com o que eu quero fazer, combina eu deixar o meu dinheiro lá por um ano guardado? Sim, não sei. Sabe? Então, você revisitar essas áreas da tua vida vai começar a você fazer um planejamento das tuas finanças de uma forma personalizada, não de acordo com que um ou outro ditam as regras, porque eles não sabem como é que é a tua vida, eles não sabem os objetivos, eles não sabem os sonhos que você tem, os lugares que tu queres conhecer, o que tu queres fazer. Então, como é que eles vão acertar? Pode ser que acerte, pode ser que erre. Então, por isso que é importante a gente fazer esse planejamento, a gente ter esse autoconhecimento, né? A gente ter esse entendimento, né? Do que faz sentido, do que faz... até a Thaís falou aqui, né? Sobre a previdência privada, eu sempre falo sobre isso, porque... Gente, eu até quero fazer um outro dia, né? Pra falar mais sobre isso, mas assim... Não sei se você sabe, mas... Tem investimentos que você vai colocar o teu dinheiro no banco e que assim... Se acontecer alguma coisa com o teu marido, com o teu cônjuge, enfim, né, ou esposa, tu não mexe. O dinheiro, ele fica bloqueado no sistema financeiro, né? Então, até nisso a gente tem que, sabe, por isso que a gente tem que diversificar. Não, por que todo mundo fala? Porque todo mundo fala de diversificação só para visando lucro, falando sobre lucro. Só que também você tem que diversificar para você também ter essa proteção, essa blindagem financeira. Porque vamos pegar um exemplo, vamos dizer que você e teu marido tem 200 mil lá guardado, tá tudo no nome dele, tá, beleza, tá tudo certo. Só que assim, se acontecer de ele vier a falecer, se só ele cuida das finanças, ok. Se ele vier a falecer, esses 100 mil, esse valor tá guardado lá, você não mexe, é bloqueado pelo banco. Agora, as previdências, por exemplo, são instrumentos de sucessão que se seu marido tivesse 100 mil reais numa previdência, se você tiver como beneficiária lá, você vai retirar esse dinheiro e até 30 dias esse dinheiro tá na tua mão, né? Então, a gente tem que diversificar, não só pensando no lucro, mas a gente tem que diversificar as nossas finanças pensando também nesse planejamento, né? Então, e aí tu vai dizer, Tati, mas que horrível, é sério isso? Gente, hoje, por exemplo, ainda não tá automatizado, né? Então, hoje demora um pouco ainda para um atestado de óbito fazer ligação com o sistema financeiro, né? Porém, daqui a pouco, gente, daqui a um futuro não tão distante, tudo isso, gente, vai ser automatizado. Vai cair lá o atestado de óbito, já vai bloquear as coisas, né? E é seguro, que horror, é sério que o banco, que absurdo. Cara, de uma certa forma é protetivo para você também. Quando o banco ele bloqueia os nossos recursos, é uma forma protetiva. Porque pensa se tem alguém, um funcionário do teu marido, por exemplo, vai lá, tem acesso e saca tudo. E daí, como é que tu vai ter esse dinheiro de volta? Ou então, sabe, um parente, enfim. Então, por isso que o banco, ele bloqueia. Bloqueia para aguardar o quê? O juiz decidir, né? Quem que é realmente... Quem que precisa, quem que é o beneficiário desse homem, dessa mulher, realmente, né? Então, se a pessoa tem um filho fora do casamento, bloquear o recurso
vai proteger o quê? Vai proteger as finanças daquele filho fora do casamento, por exemplo, que tem o mesmo direito do outro filho. Então, tem uma advogada aqui com a gente, né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso, sabe? Então, a diversificação dos nossos investimentos não tem que só visar a receita, e sim esse planejamento de proteção. Então, vamos dizer, vamos dizer que você é dona de casa, né? Acontece uma coisa com o teu marido. Gente, a conta de luz vai continuar, a escola dos filhos vai continuar, tudo vai continuar. Tu não vai poder dizer, olha, meu marido faleceu, então assim, agora eu não vou pagar nada, tá, gente? Meu dinheiro tá bloqueado lá no banco e tal. Eles estão até certos, né, em fazer isso. Não, gente, não tem isso, né? Então, por isso que a gente tem que sim diversificar os nossos investimentos. Tem um seguro sim, que também não é agora o objetivo de falar sobre isso, né? É mais, eu quis trazer mais esse conteúdo de planejamento, né? Do porquê que a gente tem que planejar e da forma que a gente está olhando para as nossas finanças, né? Onde está o mundo dizer as regras, e sim você viver de acordo com o que você faz sentido para você e a sua família, né? Então, é isso. É sobre isso que eu queria falar aqui com vocês hoje, né? Falar um pouquinho da importância dessa diversificação dos recursos, falar um pouquinho sobre quais os objetivos, né? O que faz sentido para você, para tua família, o que é essa vida rica para vocês, né? Porque tem gente que, cara, não precisa ter R$1 milhão na conta. Tem gente que gostaria de ter, e tá tudo bem, né? Não tem certo, não tem errado, como eu falei aqui. Mas, eu quero ter R$1 milhão na conta, mas por quê? Você tem conhecimento para isso? Você tem, você sabe gerir isso? Porque você tem que se informar para isso, né? Então, a gente tem que ter, tá bom, você vai pedir, tá? Aconteceu, você ganhar R$1 milhão na conta, beleza, hoje, depositou, e aí? Você vai saber fazer essa gestão desse recurso? Porque se vocês não souberem, que a gente vê até Big Brother aí, né? Tem muita gente que ganha R$1 milhão no Big Brother, 500 mil, perde tudo, fica pior ainda do que estava antes. Por quê? Porque não teve sabedoria, não teve conhecimento para fazer a gestão. Então, até é bíblico falar isso, né? Tudo que nos será dado, nos será cobrado. Então, quanto mais a gente ter responsabilidades, mais a gente também, quanto mais dinheiro a gente tiver, mais responsabilidades nós temos também. Então, vamos pegar um exemplo aqui, uma pessoa que tenha, eu quero ter aluguel de imóveis, né? Eu quero ter renda sobre isso. Tá bom, será que você tem entendimento que, tá bom, você vai ganhar, sei lá, um exemplo, você vai construir uma renda extra, né, de aluguel de imóveis. Ok. Você tem que ter entendimento que você vai ter uma cobrança sobre isso. Se tiver um problema lá, o condômino, ele não vai arrumar, ele vai cobrar de você. Então, você vai ter que ter gastos extras também. Então, quanto mais nos será dado, mais nos será cobrado. E muitas vezes a gente só quer o que nos é dado e a gente não quer se preparar para fazer uma boa gestão de como administrar o que nos será dado, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento também. Não é só querer enriquecer, né? Por isso que é legal, até a Bíblia fala sobre isso também, que é bênção a gente ter esse enriquecimento gradativo. Por quê? Porque aos pouquinhos, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque você vai tendo conhecimento, você vai rindo, vai acertando e tal, e daí você vai construindo algo, né? Então, enfim, era sobre isso que eu queria falar, né, para vocês aqui hoje. E também, né, como quem quiser também aprender um pouquinho mais, né? Ali o livro de Provérbios é um livro que fala muito sobre isso. Nos fala muito sobre a gente ter também cuidado em ser fiador das pessoas, né? Porque o fiador... Obrigada, Noeli. Então, às vezes você quer ajudar alguém, você quer ser fiadora daquela pessoa, só que você pega, às vezes, uma parcela que, se a pessoa não pagar, você vai ser cobrada, né? E o bem não vai ser seu. Então, isso não significa que você não pode comprar algo com uma pessoa, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento, né?
A gente tem que fazer as coisas com entendimento, não movido por uma emoção, né? Eu posso dizer para vocês, eu já perdi muito dinheiro por seguir uma emoção, né? Teve uma época que eu trabalhava em banco, que eu saí do banco, que eu tava estressada, eu falei, eu nunca mais quero trabalhar com isso. Aí eu fui lá, me inscrevi, né, em 2 cursos, fui para São Paulo fazer um curso de visagismo, gente, olha só, nada a ver com o que eu trabalho hoje, né? Claro que todo conhecimento nunca é perdido, assim, né? Mas, poxa, eu gastei um dinheiro, fui lá fazer um curso com um especialista, não sei o que, tal, sabe? E nem trabalho com isso hoje, por quê? Porque eu fui motivada, né, por uma insatisfação que eu tava naquele momento no meu trabalho. Eu não parei para pensar, eu não parei para, né, para refletir por onde que eu ia ir, já que o banco tava me sugando demais, né, tava me estressando demais. Então, olha só como que quando a gente não para analisar, né, o que é uma vida rica para nós, quando a gente não para analisar, né, o que faz sentido para nossa família, para a gente em si, como a gente perde dinheiro, né? Então, e o dinheiro realmente, por isso eu quero dizer para vocês, né? Quero terminar falando isso para vocês, que eu escrevi aqui, né? Então, o dinheiro, ele tem que te servir, né? E não você ser, né, um escravo do teu dinheiro. Quantas pessoas, como eu até tenho ali no Ser Base falando, né? Quantas pessoas perdem de viver situações na vida porque o dinheiro tá na frente daquilo e o tempo passa e você não tem, às vezes, um tempo de qualidade com o teu filho, você não tem um tempo de qualidade com a tua esposa, às vezes aquele sonho que tu queria daquela viagem maravilhosa em família, você acabou não fazendo, né? Por quê? Porque você tomou atitudes erradas, a tua vida às vezes ficou mais cara, porque às vezes por algo não que você realmente queria, mas por algo que você se permitiu fazer, né? Por causa de status, por causa de, né, da aprovação das pessoas, e aquilo ali vai te impedir de você viver extraordinário na tua vida, né? Então, é isso que eu queria terminar aqui para falar com vocês sobre isso, né? Que a gente possa ter essa sabedoria, né? O dinheiro, ele tem que nos servir, né? E como que o dinheiro vai te servir, né? Quanto você precisa de dinheiro hoje para ter uma vida estabilizada, né? Então, é isso. E aí também, né, para finalizar ali, onde você vai colocar o teu dinheiro, né? Investir o teu dinheiro para que você tenha essa vida estabilizada, né? Para que você tenha essa vida que você tanto sonha, que é leve, que é gostoso, né? Então, assim, e gente, tem gente que, até no trabalho, né? Por isso eu comecei a falar sobre o trabalho, tem gente que ganha 5, 10 mil, mas troca para ganhar 1.000, 2.000 reais a menos. Por quê? Para ter paz, né? Porque faz mais sentido aquele trabalho de acordo com o que tu quer viver, de acordo com o que tu está disposto a viver, de acordo com os teus planos, do teu esposo, para quem é casado, né? Então, é isso. Espero que eu tenha aí aberto a mente de vocês, para vocês pensarem de uma forma um pouquinho diferente, né? Sobre o dinheiro, sobre a forma de vida, né, que vocês querem ter, desejam ter daqui para frente. Então, convido a vocês, para quem é casado, fazer esse trabalho junto com o cônjuge de vocês, né? Para que vocês possam estar atrelados, estarem juntos nisso e que vocês possam ter boas recordações e que o tempo não passe aí e você fique pensando, né? Poxa, essa bolsa, isso, aquilo, enfim, aquela ida naquele lugar, né? Me roubou um momento com a minha família, enfim. É isso, tá bom, gente? Quando eu tiver um outro tema aqui, eu quero fazer uma live também, falando sobre a história do dinheiro. Eu fiz um material muito legal sobre isso. Quem faz parte do Mulher com Reserva já assistiu essa minha palestra, né, sobre a história do dinheiro. E eu quero trazer aqui, eu vou me organizar para trazer essa live,
porque eu tenho certeza que vai abrir a mente de vocês, né? Teve pessoas que não podem estar presentes aquele dia, e eu tenho certeza que vocês vão ver o dinheiro de uma forma diferente, tá bom? Um beijo e uma ótima semana aí pra vocês. Obrigada aí quem ficou assistindo. Tchau, tchau!